A Arquidiocese de Joinville apresenta Programa Vida Pastoral. Leitura e reflexão do Evangelho, entrevistas, notícias, aniversariantes do clero e a vida dos santos. Olá, querido povo de Deus! Estamos iniciando o programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Estamos na edição de número 475 do nosso programa. Hoje não é o Padre Edmilson que está conduzindo o programa, hoje sou eu, o Julian. Estamos com a nossa equipe diferenciada nessa manhã, com uma presença ilustre, que sempre que o Padre Edmilson não está no nosso meio. Hoje estamos aqui com o nosso vigário-geral e pároco da Catedral, Padre Ronchi. Bom dia, Padre Ronchi. Bom dia, meu querido jovem. Deus abençoe a vocês dois que estão aqui comigo, e o nosso coração se torna mais jovial. E a todos vocês que estão em sintonia conosco, abrindo as portas de vossa casa, de vosso coração, para este momento tão especial da pastoral, que é a vida da igreja. Deus abençoe carinhosamente a todos, um grande abraço e que todos estejam no meu coração. Estamos também agora aqui com o nosso jornalista do setor de comunicação integrada da Arquidiocese de Joinville. Bom dia, William. Bom dia, Julian. Bom dia, Padre. Que Deus abençoe todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar mais uma vez aqui e espero que vocês aproveitem muito esta edição. Vamos iniciar então, sem perder muito tempo, o centro desse programa, que é a leitura do Evangelho, a reflexão do Evangelho, da Palavra de Deus. Eu convido você já a pegar a sua palavra aí na sua casa e abrir no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo do 1 ao 8. Lucas, capítulo 18, do versículo do 1 ao 8. Leitura da Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por eles? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, como é bom, como é agradável falar com vocês diretamente aqui da Cúria Arquidiocesana e chegar até o seu coração. Deus fará justiça aos seus escolhidos que grita por ele. Essa semana nós fomos presenteados por uma bela carta do nosso Papa sobre o pobre, né? A pior pobreza, a pior miséria é a miséria de Deus. É a miséria espiritual, é a miséria da palavra de Deus. Então vamos procurar nos alimentar sempre com uma renovação espiritual da palavra de Deus. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que bom chegar até vocês em sua casa, no seu trabalho. Somos a igreja reunida em torno da palavra e da presença viva do Senhor, que se oferece ao Pai como perfeito culto de louvor. E nós nos associamos a Cristo, o bom pastor, nessa sua oferta de amor.
E hoje nós celebramos, juntamente com toda a igreja no Brasil, o Dia Mundial das Missões. Por natureza, somos missionários, peregrinos de esperança, missionários. E vamos renovar assim, então, a nossa vocação, a nossa missão, a serviço da vida e da esperança do nosso povo, ao qual recebemos do Senhor esse dom, essa graça de sermos missionários de esperança neste mundo e nesta cultura tão marcada por guerras, violência, cultura de ódio e de morte. E em Cristo, fonte de nossa esperança, celebremos este dia com grande esperança, porque Deus faz justiça. O justo agrada a Deus, o justo vive da fé, e a fé vence o mundo. Meus caros irmãos e minhas queridas irmãs, então que sejamos um pessoal que aposta a sua vida naquele que nos deu a vida, em Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. A principal reflexão da liturgia desse domingo se expressa no texto do Evangelho que acabamos de ouvir. A necessidade de rezar sempre. Senhor, ensina-nos a rezar. Senhor, ensina-nos a rezar. E os apóstolos, os discípulos, ao verem Jesus rezando, eles sentiram essa proximidade de pedir que ele ensinasse a rezar. Como é bom o pai e a mãe rezando, os filhos e os netos verem. Mais tarde eles vão dizer, eu quero ser como meu pai e como meu avô. Rezar, vê-los rezar. É necessidade de rezar sempre. Nunca desistir, nunca desanimar. Quanto mais eu rezo, mais vontade de rezar. Quanto menos, menos vontade de rezar. Então, a necessidade de rezar sempre, em família, pessoalmente, em grupos, em comunidade. Orar é estar em contato, dialogando com a proximidade de Deus, próximo de Deus, próximos entre nós, próximo de Jesus Cristo, de modo perseverante e esperançosos. O mundo tão desesperançado, nós precisamos esperançar a nossa vida, esperançar o mundo. A primeira leitura do Êxodo nos desperta nesse final de semana para essa realidade ao ilustrar o combate de Josué contra Amaleque. As mãos erguidas de Moisés representam a sua intercessão a Deus em favor de Israel. Enquanto Moisés estava de braços erguidos, o povo vencia a batalha. Enquanto o pai e a mãe, a família, está de braços erguidos em oração, em sintonia, em configuração com o Pai do céu, a família, os filhos vão bem. Tudo vence a batalha. É preciso rezar sempre. É um modo de exprimir uma oração contínua e insistente. Essa temática atinge o seu ápice no Evangelho, quando Jesus narra aos discípulos a parábola da viúva e do juiz. Se até um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum, cede a um pedido insistente de socorro de uma viúva pobre, quanto mais Deus. E o Pai que se sensibiliza conosco e sabe a necessidade do coração de cada um, porque foi Ele que formou o coração. Ele que é justo, amoroso e misericordioso, dará coisas boas aos seus filhos que clamam pela intervenção. A parábola também pode ser lida pela perspectiva de uma comunidade que, ansiosa, aguarda a vinda do Senhor. Essa aparente demora pode dar tempo. E quando o Senhor virá, será que vai encontrar fé sobre a terra? Então sejamos um povo de fé, um povo peregrino, um povo que caminha. Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos, que gritam por Ele. Então sempre gritar pelo Senhor, como Moisés, de braços erguidos, para que tenhamos um mundo novo, um mundo fraterno, um mundo solidário, elevando as nossas mãos aos céus, pedindo que venha a chuva de bênçãos e graças sobre a humanidade, neste contexto que estamos vivendo, para a construção de uma nova civilização.
da civilização do amor, de uma civilização da cultura, da solidariedade, de uma civilização em saída, de uma civilização do encontro, onde somos todos irmãos e todos somos filhos e filhas amadas por Deus. O homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Que sejamos qualificados e perfeitos como o Pai do céu é perfeito, para que no mundo o povo nos veja a fazer o bem, passar no mundo fazendo o bem sem olhar a quem. Que o Espírito do Senhor desça sobre nós, penetre, nos atinja e nos faça operar, para que sejamos instrumentos do Evangelho vivo, qualificados com uma vocação a serviço da vida e da esperança do povo, porque todos somos chamados a chamar e a anunciar a boa nova do reino, Jesus Cristo, a sua pessoa, o seu reino, a sua vida, a sua promessa, Jesus de Nazaré. Então, meus queridos irmãos, que nesse dia especial da missão, que a gente tome essa consciência de que todos somos missionários e missionárias, comunicadores da verdade e da paz, escutar a palavra de Deus com os ouvidos do coração e proclamá-la nos telhados, para que Jesus seja conhecido e amado como o sol de justiça, como o sol luz, como o sol que brilha, palavra de Deus penetrante e eficaz. Que Nossa Senhora nos ajude a sermos apaixonados pela missão, ela que foi às pressas às montanhas de Isabel, para levar a palavra, para levar Jesus, o Verbo encarnado. E aí João Batista estremeceu no ventre, porque nós precisamos levar Jesus, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de alento para as pessoas que precisam ser esperançadas, esperançar as pessoas, o mundo cheio de esperança e de alegria e de paz. Que Deus abençoe a todos e a todas. Com muita alegria, partilhei isso, que chegue ao coração de vocês, que o coração seja terra boa, porque a palavra sempre é boa semente. Assim seja. Amém, meus caros. Sei que estás aqui, não posso te ver mais sem. Eu me agarro à certeza que não vejo, eu me apego à minha fé. Sei que estás aqui, sei que crês em mim. Quero ver a tua glória acontecer. Eu não vejo, mas eu sei que a fé remove montanhas. Eu sei que a fé me trouxe aqui. Eu sei que a fé cura os enfermos. Eu também sei que estás aqui. Se eu crer, verei os teus milagres. Se eu crer, o mar se abrirá. Se eu crer, meu coração queimará de amor por ti. Eu verei tuas promessas se cumprirem. Se
aqui. Oh, 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 oh. Sei que estás aqui, não posso te ver mais, sei. Eu me agarro à certeza que não vejo, eu me apego à minha fé. Sei que a fé remove montanhas. Eu sei que a fé me trouxe aqui. Eu sei que a fé cura os enfermos. Eu também sei que estás aqui. Se eu crer, verei os teus milagres. O mar se abrirá. Se eu crer, meu coração queimará de amor por ti. Eu verei tuas promessas se cumprirem. Se eu crer, verei os seus milagres. Se eu crer, o mar se abrirá. Da minha alma, verei tuas promessas se cumprirem aqui. Padre, a gente vê na leitura ali uma viúva que ela tinha uma fé ativa, né? Ela insistiu naquilo que ela queria, na força de oração. E como viver essa fé nesse mundo de hoje? Assim, o senhor falou até um pouco do mundo de hoje, mas como viver essa fé no nosso cotidiano, especialmente quando tudo parece silencioso, assim? Meus queridos irmãos e irmãs, muito obrigado por sua pergunta tão oportuna. É aquilo que Santa Teresinha nos dizia no primeiro dia do mês missionário. As pequenas coisas. Guardar no coração e fazer tudo por amor. E no final ela vai dizer, eu quero passar o meu céu fazendo o bem aqui na terra. Nós não podemos ser pessoas enfraquecidas, duvidar de Deus, duvidar da fé, mas nós precisamos ser um povo de batizados e batizadas tementes a Deus, que reaviva sempre o dom da fé. Temos que pedir o dom da fé, não é? O dom da fé. Eis o mistério da fé, a gente diz em todas as santas Eucaristias, não é? Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. E quando ele vem, será que encontra fé sobre a terra? Encontra, mesmo que tiver uma pessoa, 2 pessoas, 5 pessoas, não é? Nós temos muita gente santa por aí que se oferece para a igreja, oferece o seu sacrifício na sua cadeira de roda, no seu leito, não é? De doença. Ela está aí com fé, escutando as nossas redes católicas, a rede Aparecida, não é? As santas missas, não é? E dando esse testemunho qualificado. Nós temos muita gente que está se oferecendo por mim e por você, que às vezes temos muito ativismo, não é? Por isso que Jesus disse a Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, é necessário estar aos pés de Jesus. Tem tanta gente que está aí como as monjas contemplativas, tantas pessoas em adoração, em espírito e verdade, diante do Santíssimo Sacramento, no silêncio, e aí demonstra a nossa fé, e esse povo que nos sustenta, toda uma cidade, todo mundo, né, que estão aí diante de Jesus no silêncio, como verdadeiros intercessores, não é? Como São João Vianney,
passava horas e horas diante do Santíssimo e alguém lhe perguntou: o que é que você tem tanto a fazer e dizer? Nada. Ele respondeu: eu olho para ele e ele olha para mim. É isso. Às vezes nós multiplicamos muitas palavras diante de Jesus. Jesus sabe, conhece o que, antes de eu pedir o que eu preciso, não é? As minhas misérias, porque Ele formou o coração de cada um, sabe com que barra somos feitos. Agora Ele vai nos preencher quando encontra o coração simples, humilde, como Maria, que a gente diz: eis aqui, faça-se em mim, segundo a tua palavra, e o verbo se fez carne. Dar espaço para que o Espírito de Deus haja em cada um de nós. E aí vamos multiplicando as boas ações, as boas obras pela fé. E a fé nos sustenta, não é verdade? A fé nos em altura, em largura, em profundidade. Que sejamos este povo de batizados confiantes nesse Deus que nos ama e que deu o próprio seu Filho amado para morrer na cruz para a remissão dos meus pecados, para nos levar todos ao Pai, né? Quando eu for elevado, atrairei todos a mim, disse Jesus. Então, os jovens que buscam e que rezam, é sempre a caminho, né? Nunca se desviar do caminho, não se deixar levar pelas tentações do mundo, não é? Como o nosso santo Carlos Acutis, na verdade, que dizia: a autopista, o caminho para o céu é a Eucaristia. Tantas iniciativas, tantos gestos, né? E em todos os tempos, São Francisco de Assis, Jesus lhe disse: vai e reconstrói a minha igreja. Há tantos gestos de juventude, de pessoas que estão aí, né, fervorosos, em oração, buscando a sua vocação, a sua comunidade de vida, a sua congregação, ou ir para o seminário. Um pessoal que está no nosso seminário, o que sustenta isso? É a fé. A nossa vida de padres, que sustenta é a fé, não é? É o nosso, porque quando os apóstolos disseram para Jesus: nós que damos tudo, deixamos a família, a pai, mãe, irmãos, irmãs, vocês vão ganhar 100% já aqui na terra, não é? E assim é o casal, um pai de família, não é? Vocês já vão ganhar 100% aqui na terra quando a gente vive bem a aliança com Deus, quando a gente vive bem o amor, a proximidade com Deus, a justiça e a paz vão se abraçando, não é? A cada dia morrer para que o outro cresça, né? Esse aniquilamento, esse esvaziar-se, para como Jesus esvaziou-se da humanidade e encheu-se do Pai, para fazer a vontade do Pai. Então, que a gente possa ser na igreja o amor, o coração de Deus da igreja, sentir o coração pulsante, porque é preciso rezar, insistir, persistir e pedir sempre pela oração para a gente nos manter de pé, porque quem está de pé cuide para não cair. Então, muita vigilância, muita força de oração. Segura na mão de Deus e vai. Vai. Quando a gente fala da justiça de Deus, a gente também não pode esquecer que Ele é misericordioso, né, Padre? A leitura não fala tão fortemente da misericórdia de Deus, mas a gente sabe que a justiça e a misericórdia de Deus caminham juntos. E quando a gente lê aquele último trecho ali: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra, a gente se pergunta, dá até um certo medo, assim, né? Meu Deus, será que Ele vai encontrar nessa geração tão imediatista que a gente tem hoje em dia, né? Que tudo tem que ser igual Tomé, assim, só acredito vendo. O Pai se inclina: eu vi, ouvi e desci para caminhar com o meu povo e para libertar. Então, é um Deus próximo, é um Deus Sim. que desce, é um Deus que se encarna, é um Deus do presépio, é um Deus da Eucaristia, é um Deus da cruz, é mistério, não é verdade? Ele se esvazia para encher-se, né, do Pai. Ele envia seu Filho muito amado. Este é meu Filho, escutai o que Ele diz. E Nossa Senhora vai repetir a mesma coisa: fazei tudo o que Ele vos disser. Então nós temos todas essas orientações da palavra de Deus, de Jesus Cristo, a sua doutrina, a sua promessa, a sua vida, o seu reino, ontem, hoje e sempre, o Senhor da história, o Senhor da fé. Então é preciso: vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e adoremos o Senhor que nos criou, porque Ele conhece o coração de cada um. Ele vê a misericórdia, vê a miséria de cada coração humano. E que a gente agora vai se aproximando do Natal. Eu sempre digo, todos os anos no Advento, preparemos a manjedoura de nosso coração, para que Jesus encontre o coração, a manjedoura, para Ele nascer a cada instante em nós, pela fé. Sim. Eu acredito, e a gente tem visto na rede social, e
em alguns vídeos e algumas reportagens que tem crescido o meio de cristãos e católicos, principalmente jovem. Eu tenho visto, como ando muito no meio deles, esse regresso deles para dentro do seio da igreja, assim, nesses tempos. São tempos difíceis, tempos desafiadores, mas eu acredito que essa fé tem aumentado, assim, principalmente no meio da juventude, que é o futuro, né? De tudo. Tem o seu tempo, tem a sua história. Às vezes nós que somos mais velhos não entendemos e não acompanhamos. Mas Deus suscita a cada momento, a cada tempo, um Francisco de Assis, uma Santa Teresinha, não é verdade? E o Carla Cuti, que veio para isso. Cuti veio para isso. E assim, no seu tempo, para que seja como um certame proposto, como uma baliza, como uma luz que nos orienta e que dizer vale a pena, não é verdade? Vale a pena. Domingos Sávio, Luiz Gonzaga, não é verdade? E todos os santos, Santa Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, justamente a prática da justiça para com os pobres, para com os doentes, para com aqueles miseráveis, né? E aí está, tudo passa pela caridade. Tudo passa pelas boas obras, né? Então aí vem, nos dá uma sacudida. O Espírito Santo, esse filete do Espírito que vem no nosso tempo, ele vai nos apontando que além do horizonte existe uma luz, é uma esperança, peregrino de esperança. Jesus é a nossa esperança. É a nossa vida, é a nossa salvação. E para o jovem também é uma grande sacudida, é uma primavera, um novo ardor, né? Novos métodos, uma nova expressão, porque Jesus é a meta. E os jovens estão sedentos buscando. Sim. Nós agora, no final do mês, nós temos a nossa jornada da juventude. Estamos contando com 10 mil jovens presentes. DNJ. Não é? Isso, lançar sempre a semente. Aí está uma grande primavera, está um jardim. Sim. Como o IP agora está tudo florido, não é verdade? É um grande olhar para o rosto dessa juventude, e aí está o nosso presente e o nosso futuro, né? Porque tudo brota dessa jovialidade. É olhar aquilo que o Jubileu fala, né? Da esperança, né, padre? Sim. Então, acho que a partir do momento que o nosso coração ainda tiver esperança, no jovem ou em quem quer que seja, o Senhor virá e encontrará fé sobre a terra, porque enquanto existir esperança, vai existir jovem, vai existir alguém que acredita, vai existir alguém dando a vida. Eu acredito que muito do que virá a acontecer vai depender da gente que já está no caminho, né? Que é olhar o jovem com esperança. Muitas vezes a gente escuta, eu falo do jovem porque é quem eu tô próximo, mas a gente escuta que essa geração de hoje em dia não tem mais jeito. Essa geração de hoje em dia não é igual à minha. Essa geração de hoje em dia é muito difícil porque eles vivem desse jeito, porque é dessa forma, né? E a gente vai vendo que a fé e a esperança já foi se perdendo naqueles que estão no caminho, aqueles que estão dentro da igreja. Eu acho que muito pelo contrário, a gente tem que olhar para essa geração de agora com esperança e ser sinal na vida deles de que existe jeito para tudo. E assim como o senhor falou dos santos, de olhar para eles, né, e ver que ainda tem jeito, ainda dá tempo, ainda existe uma maneira de ser santo, ainda existe uma maneira de se aproximar de Deus, ainda existe uma maneira de se manter de pé. Então eu acho que os santos são sinais para esses tempos, principalmente os santos atuais, São Carla Cutis, o São Pierre Fracati lá, que foi também agora canonizado junto com Carla Cutis. Temos também Guido Schaffer lá, que é o surfista, que era seminarista, que também é do Brasil, então é um sinal para nós, de jovem, né, de vigor. Então eu acho que, muito mais que a vida desses santos, como o senhor bem falou, eu acho que é nós, como cristãos católicos, olhar para essa geração e não perder a esperança neles. É preciso olhar o mundo com o olhar do coração, olhar da esperança, sempre em frente, né? Porque além do horizonte existe essa luz que é Jesus, e Jesus é a nossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus, Ele que nos manda o Espírito Santo para nós nos despertar, nós acordarmos, pisarmos firmes agora, e que nada nos perturbe, nada nos amedronte, nada nos perturbe, nos desvie do caminho, e que sejamos gente da paz, porque tudo passa tão depressa e Deus basta, né? Então eles fizeram a sua experiência, e essa semente é lançada para nós como um tesouro, para que a gente pegue isso e reavive em nós esse grande chamado, esse grande dom da fé, suscitando carismas, vocações, dons, qualidade desse sangue novo, dessa juventude que tem tantos ideais, né? Tantos sonhos, né? E nos ajude que o nosso Brasil, que o nosso mundo, que a nossa arquidiocese
arquidiocese, que a nossa comunidade seja melhor, que Ele está dando a sua contribuição generosa num desapego, numa coerência de vida, iluminados pela sabedoria do Evangelho, a luz do Espírito Santo, a nossa catequese, as crismas que a gente faz por esse interior afora. Quanta gente boa, né? Que recebe o Espírito e essa maturidade adulta e cristã, essa confirmação, ide pelo mundo, né? Com esperança nas universidades, nos trabalhos, no interior, no grande centro, sem perder a nossa meta ideal, que é a vida e a santidade, e caminhando sempre para o bem, e não se cansar de fazer o bem, não é isso aí, né? E é preciso rezar sempre, pedir através da oração essa perseverança que não nos decepciona, e olhar sempre com fé e esperança, seguindo os passos de Deus na vida de oração, no testemunho, que nós precisamos ser testemunhas, né, para os outros, né? Ali a palavra cheia que sai do coração, na nossa boca, que sejam palavras de vida, de restauração, de esperança, que sejam palavras de construção de um reino melhor, de justiça e de paz também, sendo bons cristãos e honestos cidadãos. Finalizando, então, o padre respondeu uma pergunta que a palavra de Deus muitas vezes, a palavra de Deus vem nos dizer, né, que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra. Então, sim, enquanto nós tivermos esperança, enquanto nós acreditarmos, existirá fé. Como o Padre bem disse, nem que seja alguns, nem que seja um pequeno resto, né? Que o Senhor nos faça parte desse pequeno resto que verá a vinda, né, do Senhor mais uma vez em nosso meio, e que será esse resto que guardará a fé. Então, que a nossa vida pastoral, meus queridos, seja mesmo uma vida, uma paixão pastoral, vem de pastor, Jesus pastor, da vida e resgate de muito. Que a gente tenha uma grande paixão pela pastoral, pelo movimento, pela vida da igreja, pela nossa comunidade, pela nossa participação, pela nossa unidade, pela nossa comunhão, né? E nos sentir pertença pelo batismo, né? Que somos cristãos de fé, sustentados pela fé. Então, que tenhamos um final de semana muito abençoado, o dia das missões, né? O dia das missões, e assim a gente possa partilhar para com aqueles que nada têm nesse grande mundo do Brasil também, nesse nosso interior da Amazônia, né? Ajudar para que a palavra de Deus chegue até os corações, e que a gente não se contente com o mundo que temos, mas fazer que Jesus seja o centro e a razão de nossa vida. E essa palavra chega até Ele pelas obras de misericórdia, pela nossa coleta, pela nossa grande coleta que a gente faz para enviá-la para a missão, para que a palavra chegue a todos os corações, uma palavra viva, penetrante e eficaz. Que santidade divina, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Vamos ficar de pé, vamos cantar juntos com o Padre Jonas. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Segura firme nessa palma. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da sua promessa, perguntam e zombam de Deus. Quero ver seus braços erguidos comigo. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que lindo! Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo.
que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é tempo da sua promessa, perguntam e zombam de Deus. Os que esperam o Senhor, ergam seus braços. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Vamos agora para o quadro de aniversariantes dessa semana. Vamos lá, William. É hora de celebrar a vida. Aniversariantes da semana. No dia 18 de outubro, temos o aniversário de vida do padre Carlos Afonso Gonçalves de Souza. Já no dia 21 de outubro, temos o aniversário do padre Jackson Rampelotti. Já no dia 22 de outubro, temos também o aniversário de vida do diácono Rafael Valdric. E no dia 23 de outubro, o nascimento do padre Fabiano Gustavo Aurino de Rezendes. E no mesmo dia, dia 23 de outubro, temos o aniversário de vida do diácono Lino Dalpiaz. E no dia 24, o aniversário de vida do padre Flávio Magalhães Remígio. E também no dia 24, o nascimento do diácono Vanderlei Aragão. Um grande abraço aos nossos aniversariantes. Sempre quando fala em aniversário, é vida, é nascimento, né? É graça, é dom. Tantas coisas bonitas que vêm à nossa mente, reavivar sempre a nossa vida, renascer a cada dia. E todo o zelo por aquilo que vocês são, meus caros aniversariantes, não tanto aquilo que vocês fazem, mas por aquilo que vocês são, que seja sempre esse espelho de Jesus Cristo, essa luz que irradia, não é? E que vocês possam crescer com saúde, com paz, aos diáconos com as suas famílias e com suas comunidades, aos nossos padres com os seus trabalhos no presbitério e também, né, em todas as suas paróquias, né? Todos os diáconos e padres, né, nos presbitérios, sendo essa unidade, essa nova vida, esse novo nascimento, essa nova esperança, não é? Caminhando para frente, sempre seguindo os passos do Mestre, avançando para as águas mais profundas, até chegarmos ao porto seguro, que é a eternidade. Deus os abençoe e a Arquidiocese deseja a todos um grande abraço, parabéns, longa vida, sucesso e felicidade. Que o Cristo Jesus derrame as suas bênçãos e graças. Parabéns e felicidade, sim.
E vamos agora para as notícias da semana. Notícias da Arquidiocese. As informações das pastorais, movimentos, a vida na sua paróquia e tudo o que movimenta a Arquidiocese de Joinville. A paróquia São Judas Tadeu de Jaraguá do Sul convida toda a comunidade para a festa do Padroeiro 2025. Amanhã, 19 de outubro, terá a famosa carreata, às 8 horas da manhã, e a missa festiva, às 10 horas. Para completar a programação, a paróquia irá preparar o almoço festivo e à tarde contará com um show de prêmios. E a paróquia Nossa Senhora Aparecida está com inscrições abertas para a Corrida da Matriz de Oxford. A paróquia Nossa Senhora Aparecida, lá em São Bento do Sul, está com inscrições abertas e o evento acontecerá no dia 25 de outubro, às 20 horas, contando com a corrida de 5 km e a caminhada de 3 km. A idade mínima para participar é de 14 anos. Pessoas com mais de 60 devem se inscrever pela Secretaria Paroquial, então faça sua inscrição pelo site da Arquidiocese de Joinville. É com imensa alegria que anunciamos o segundo retiro da Pastoral do Surdo da Arquidiocese de Joinville. O retiro acontecerá amanhã, às 8h30, na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Costa e Silva, aqui em Joinville. O objetivo é dar espaço para que todos possam participar plenamente, expressar sua fé e sentir-se acolhidos de maneira verdadeira. Importante, o retiro não é apenas para surdos, mas também para ouvintes que desejam viver essa experiência transformadora, a Pastoral do Surdo. As inscrições podem ser feitas pelo link disponível no site da Arquidiocese de Joinville. E vamos para o quadro de Santos da Semana. Santos da Semana. Vida e inspiração. Iniciamos então o nosso quadro no dia 18 de outubro, celebrando o dia de São Lucas. São Lucas Evangelista, nascido em Antioquia e médico de profissão, converteu-se ao cristianismo e acompanhou São Paulo em sua missão. Seu evangelho, escrito em grego, claro e ordenado, destaca a misericórdia de Deus e o cuidado com os pobres e pecadores, trazendo parábolas exclusivas como a do filho pródigo e o rico e Lázaro. É considerado o evangelista mais próximo de Maria, relatando com detalhes episódios de sua vida. Também é tido como pintor e autor dos Atos dos Apóstolos. Morreu idoso na Grécia e suas relíquias são veneradas em Constantinopla, Pádua e Veneza. Já no dia 19 de outubro, celebramos São Pedro de Alcântara. Nascido em 1499 na Espanha, ingressou na Ordem Franciscana, apesar da oposição do pai. Sacerdote exemplar, destacou-se pela vida de oração, penitência e pela reforma dos conventos, segundo a regra original de São Francisco. Foi conselheiro de reis e diretor espiritual de Santa Teresa d'Ávila, que o reconheceu como verdadeiro santo. Faleceu em 1562, aos 63 anos, após intensa vida de mortificação e misticismo. Beatificado em 1622 e canonizado em 1669, foi proclamado padroeiro do Brasil em 1826 por Dom Pedro I. No dia 20 de outubro, celebramos Santa Maria Bertilla Boscardin. Santa Maria Bertilla, nascida em 1888 na Itália, cresceu em uma família humilde e desde pequena demonstrou profunda devoção a Nossa Senhora. Aos 17 anos, ingressou nas Irmãs Mestras de Santa Doroteia, dedicando-se com humildade aos serviços simples e depois à enfermagem. Durante a Primeira Guerra Mundial, cuidou com amor de crianças e soldados feridos. Mesmo enfrentando o câncer, permaneceu fiel à sua missão de servir a todos com alegria e sacrifício. Faleceu em 1922 e foi canonizada em 1961 por Papa João XXIII, reconhecida por sua pureza e caridade exemplar. No dia 21 de outubro, comemoramos Santa Úrsula. Nascida em 362 na Inglaterra, era filha de reis e consagrou secretamente sua vida a Deus. Prometida ao pagão Duque Conanus, pediu 3 anos antes do casamento, esperando convertê-lo. Partiu então com 11 virgens para as núpcias, mas, ao chegar à colônia, foi capturada pelo exército de Átila. Recusando casar-se com ele por fidelidade a Cristo, foi martirizada em 383. Séculos depois, Santa Ângela de Mérici fundou a Companhia de Santa Úrsula, dedicada à educação cristã das meninas,
cuja missão as irmãs Ursulinas mantém viva até hoje. No dia 22 de outubro, celebramos o dia de São João Paulo II. Nascido em 1920 na Polônia, enfrentou desde cedo grandes perdas familiares, encontrando na fé e no exemplo do pai o alicerce de sua vocação. Durante a ocupação nazista, trabalhou em fábricas e estudou clandestinamente até ser ordenado sacerdote em 1946. Tornou-se bispo, arcebispo e, em 1978, foi eleito Papa João Paulo II, o primeiro não italiano em 450 anos. Com o lema Totus Tus, viveu profunda devoção mariana, mediou a paz, defendeu a dignidade humana e criou as Jornadas Mundiais da Juventude. Faleceu em 2005, aclamado pelo povo como Santo Súbito, deixando um legado de amor, fé e coragem, que transformou a Igreja e o mundo. No dia 23, celebramos São João de Capistrano. São João de Capistrano nasceu em Abruzzo, na Itália, e destacou-se como jurista e governador antes de ser preso, ocasião em que sentiu o chamado de Deus. Ao tornar-se franciscano, dedicou-se à pregação, à defesa da fé e à reforma da ordem, sendo conhecido como a coluna da observância. Amigo de São Bernardino de Siena, difundiu a devoção ao nome de Jesus e combateu heresias e práticas como a usura. Durante o avanço turco, liderou um exército cristão e venceu a Batalha de Belgrado, em 1456. Morreu pouco depois, vítima da peste, e foi canonizado em 1690, sendo hoje padroeira dos capelães militares. Dia 24 de outubro celebramos Santo Antônio Maria Claret. Santo Antônio nasceu em 1807, na Espanha, em uma família profundamente cristã. Após trabalhar com tecelão com o pai, seguiu sua vocação sacerdotal e foi ordenado aos 28 anos. Movido por grande zelo missionário, fundou a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, os Claretianos, e, em Cuba, evangelizou com ardor, defendendo os pobres e consagrando sua missão a Nossa Senhora do Cobre. Também fundou o ramo feminino da congregação e escreveu 144 obras. Exilado em Paris, participou do Concílio Vaticano I e morreu em 1870. Foi canonizado em 1950, sendo lembrado como um ardente missionário mariano. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me, ir longe de ti. Mas tua força venceu-me ao final e eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudade de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz
só encontro a paz e a alegria verdadeira perto de Ti. Por isso quero sempre caminhar para junto de Ti e nunca me separar de Ti, Jesus. Porque Tu és o Senhor da minha vida, porque Tu és o amor da minha vida. Não quero ficar solitário neste mundo, mas a Tua presença povoa a minha vida. É a presença amiga, a presença fiel, a presença do esposo da minha alma. Obrigada, Jesus, por estar sempre comigo, porque Tu prometestes e cumpre a Tua promessa de estar comigo. Obrigada, Jesus. Eu também quero estar sempre contigo e nunca Te abandonar. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Venha, ensina-me a viver a vida na Tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Padre Ronque, finalizando esse programa, a gente queria agradecer pelo seu sim, por estar aqui conosco mais essa edição do programa Vida Pastoral. É uma alegria ter o senhor conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para mim, uma alegria maior estar com vocês, e a gente aprende muito com essa jovialidade, essa energia nova, esse espírito jovial, né, que nos empurra para frente na esperança. E obrigado a vocês que nos acompanharam nesse belo programa, né, e que nos sirva para uma boa reflexão, que a gente sempre retome o caminho para Deus, seguindo as pegadas de Jesus, não é? E abraçando cada dia a nossa cruz diária, na esperança, no vigor do Espírito, para a nossa caminhada de peregrinos que somos, e nos sentir pertença da Igreja Arquidiocesana, e nos sentir presença da comunidade, e nos sentir presença de que somos filhos e filhas de Deus muito amados. Isso é mais importante ainda, né? Que somos batizados e somos filhos de Deus, cristãos comprometidos para levar em frente a nova evangelização e a sinodalidade. Também queria agradecer o meu parceiro de programa de hoje por estar aqui comigo, conduzindo esse programa. Obrigado, William. Obrigado, Julian. Sempre um prazer estar aqui e esperamos você na próxima. Eu também queria agradecer você por estar conosco em mais um programa Vida Pastoral aí da sua casa, onde você nos ouve nesse momento, seja no YouTube, seja no rádio do carro, onde você está. Muito obrigado pela sua presença e espero encontrar vocês na próxima, em mais uma edição do Vida Pastoral. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ótimo final de semana e até a próxima. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, tornai-nos dispostos a obedecer sempre à vossa vontade e a vos servir de coração sincero. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Então, que Deus nos dê a graça de estarmos à disposição, a obedecer e a servi-lo sempre com coração humilde, sendo humildes operários, trabalhadores da vinha do Senhor. Como disse Maria, eis aqui a humilde serva do Senhor. Que nós também sejamos cristãos engajados, humildes em cada estado de vida, em cada vocação, mas humilde, que Jesus cresça e que a gente seja humilde, simples, colaboradores na construção do reino.
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, te dê um coração missionário de discípulo e de discípula de Jesus e te dê a bênção, a proteção e a perseverança e a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a paz com vocês e um bom final de semana nesse programa tão bonito de Vida Pastoral. Amém. E esse foi o programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Vida Pastoral, uma produção da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Joinville. Até a próxima.